Olá, o objetivo desse tutorial é demonstrar o uso da ferramenta ExpertFit, uma ferramenta acoplada ao software Flexim usada para fazer o ajuste dos dados. Aqui eu tenho um modelinho simples montado com base na lógica dos modelos anteriores, dos tutoriais anteriores. Esse modelo é composto basicamente aqui por um source, que é uma chegada, uma fila, um atendimento e uma saída. Tá? Nesse modelo nós já sabemos a taxa de chegada. O objetivo é descobrir aí qual é a melhor distribuição probabilística que se ajusta aos dados coletados aqui relacionados à taxa de atendimento. Esses dados já estão aqui numa planilha Excel, então eles já foram capturados, tá? E agora o nosso objetivo é analisar qual é a melhor distribuição probabilística que se ajusta a esses dados, tá? Para isso, aqui na abinha Statistics, nós selecionamos a opção ExpertFit. Essa janela do ExpertFit se abrirá. A gente percebe que é aqui uma ferramenta fora do Flexim, então é outro programa, tá? Mas porém ele é vendido junto com o pacote do Flexim. Feito isso, então, nós clicamos aqui no botão New. Essa janela aqui nós podemos atribuir um nome a essa análise, então vamos colocar aqui análise de dados. Se necessário podemos comentar também e clicar em OK. A gente percebe que essa análise ela vai ficar aqui disponível, então ela pode ser editada. Agora a gente vai ver de novo a janela para edição do nome dos comentários. Ou ela pode ser deletada também. No nosso caso, como nós queremos analisar, então a gente vai clicar aqui no botão Analyze. Nessa janela a gente clica na opção Enter Data. Essa janelinha aqui vai ser aberta também, do qual a gente pode escolher entre fazer a importação dos dados através de um arquivo. Esse arquivo ele precisa estar no formato .dat, tá? Ou a gente pode também entrar com os dados aqui manualmente. Nesse caso a gente vai entrar com os dados. Então seleciona aqui a segunda opção e clique em Apply. Aqui nessa janela então a gente vai agora lá pro Excel, onde estão os dados armazenados, tá? A gente vai selecionar todos esses dados aqui, então no total nós temos aqui 580 dados. Vamos clicar em Ctrl C. Ou um clique com o botão direito em cima, escolhendo aí a opção Copy, aqui em cima. Então, os dados aí foram copiados para o Clipboard. A gente volta lá para o ExpertFit. E aqui a gente clica nessa opção Paste at End from Clipboard. Então, clicando aqui, os dados serão aqui já importados para dentro do ExpertFit. Então, são 580 dados, como nós vimos anteriormente já. Feito isso, basta clicar aqui em OK. Aqui nós temos algumas estatísticas básicas, então média, mediana, variância, coeficiente de variação, assimetria, entre outros aí, né? Ok, a gente clica aqui em Done. A gente não quer fazer mais nada aqui nessa tela. A próxima opção, aqui a gente pode fazer uma análise automática para identificar qual é a distribuição que se ajusta a esses dados. Para isso, basta clicar aqui no botão Automated Fitting. Clicando, ele vai fazer a análise e vai retornar essa tela para a gente, demonstrando aí as três principais distribuições que melhor se ajustaram aos dados. Então aqui no caso uma beta aí foi a melhor, a que teve o melhor ajuste, com 97,5% aí de correlação. Ok, feito isso a gente pode clicar em Done. Ele vai pular para a próxima abinha, que é a abinha Comparison, do qual permite a gente saber aí quão bem cada distribuição se ajusta aos dados. Então, supondo que eu não concorde, eu queira saber, ao invés da distribuição beta, como uma log normal se ajusta a esses dados. Então eu seleciono a log normal, ele vai me responder aqui que é uma distribuição boa também, e vai retornar algumas observações. Eu tenho a opção de fazer aqui também uma comparação gráfica entre as distribuições, então para isso eu clico aqui no Graphical Comparison. Aí eu posso escolher as distribuições que for aqui do meu interesse. Então vamos escolher aqui a log normal, a gama.
a Beta que ele falou que é a melhor e essa Johnson SB. Feito isso aqui, eu posso visualizar um gráfico de densidade mesmo dos dados. Vou deixar ele mesmo selecionado. Clico em aplicar, apply. Eu visualizo esse gráfico aqui com aí a parte azul aqui são os dados, então os intervalos. E em amarelo, vermelho, rosa e verde aqui eu tenho as distribuições. Então cada uma aí se ajusta dessa maneira aí aos dados coletados. Feito isso já, eu posso clicar em Done aqui também para fechar essa janela. Clico em Done de novo. E por fim aqui eu venho em aplicações. Escolho aqui qualquer distribuição, então vamos pegar Beta mesmo, pode ser. Se eu quiser visualizar algumas características aí eu posso clicar aqui em cima. Então ele abre aí algumas opções. Ou caso eu já queira visualizar como essa distribuição ela é representada para inclusão no FlexSim, no caso do software de simulação. Eu clico aqui em Simulation Representation. Aqui eu escolho qual é a distribuição que eu quero utilizar. Vamos deixar a Beta mesmo. E aqui eu escolho a opção FlexSim. Escolhendo a opção FlexSim, eu clico em aplicar. Ele vai me retornar aqui essa outra tela com aí alguns parâmetros. Então sempre quando eu vou colocar uma distribuição dentro do FlexSim, ele me pergunta alguns parâmetros dessa distribuição. Então nesse caso aqui o ExpertFit ele já me retorna esses parâmetros. Então a Beta ela possui aqui 4 parâmetros: o valor mínimo, o valor máximo, parâmetro de forma 1 e parâmetro de forma 2. Então eu posso colocar manualmente esses valores lá, ou eu posso vir aqui nessa célula, dar um clique logo abaixo do When Using Code. Ele vai selecionar aqui essa célula. Eu posso ou clicar aqui no botão Copy, que ele vai copiar para o clipboard. Então aqui eu só quero copiar o que está selecionado mesmo. Ou eu posso clicar também em Ctrl C, que ele vai copiar do mesmo jeito. Feito isso, eu volto lá no FlexSim, abro as propriedades do objeto que eu quero inserir essa distribuição. No caso aqui é o meu esse terminal de atendimento, essa cabine de pedágio, tá? Seleciono o local, então aquele tempo lá, esse ajuste de dados agora representa aqui o tempo de atendimento dessa cabine. Dou um Ctrl V para colar os números aqui, então ele já retorna a distribuição como deve ser inserida. Então no caso aqui uma Beta, aqui eu tenho os 4 parâmetros conforme já comentado. Esse último parâmetro aqui que é o Stream eu posso apagar ele, então como ele significa aí basicamente a semente para geração dos números aleatórios. Então se alguém quiser utilizar também, pode apagar só o texto aqui e colocar qualquer número aqui, né? Mas isso aí está relacionado a uma estatística um pouco mais avançada. Então no nosso caso a gente vai apagar totalmente ela. Feito isso, clique em OK e prontinho. Então agora os dados aí que antes estavam numa tabela lá no Excel, que foram os dados coletados manualmente ou de alguma outra forma, agora eles estão aqui dentro do FlexSim através de uma distribuição probabilística, está representando aí o modelo real. Feito isso, então eu posso resetar e rodar minha simulação, que o tempo de atendimento aqui dos carros já vai trabalhar de acordo com o tempo definido. Ok? Muito obrigado.